Hoje a gente vai falar sobre Flamengo e Bayern de Munique, nesse canal aqui que eu quero agora trazer mais vídeos aqui, deixar esse trem de jogo de lado e trazer vídeos que eu faria aqui sem muito contexto, só postar aqui vídeo. Eu quero deixar aquele canal do Bairro Esmeraldino guardado para vlogs, Goiás Sport Clube, enfim, esse tipo de vídeo que é mais como os vídeos que eu edito, vídeos que eu, enfim, me preocupo mais. Esse vídeo aqui eu quero fazer, esse canal aqui eu quero fazer como se ele fosse só um trem que eu vejo um assunto, eu ligo a câmera e faço. E hoje a gente vai falar sobre Bayern de Munique e Flamengo. Vamos falar aqui sobre esse jogo de ontem, né? Que acabou em 4-2 pro Bayern de Munique. Mas antes, deixe seu like, deixe seu... Se inscreva, não sei nem o que eu tô falando mais. Mas deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário aqui se você assistiu o jogo, o que você achou dele. Quero ler todos. E também ativa o sininho que eu quero postar muito vídeo aqui. Vai ter o jogo daqui a pouco, inclusive, do Fluminense contra o Inter de Milão. E eu vou assistir esse jogo e vai ser o assunto do vídeo de amanhã. Então, ativa o sininho que amanhã, por volta ali das 2 horas, eu já vou postar o vídeo sobre o jogo de hoje, tá? Mas hoje vamos falar sobre o Flamengo e Bayern de Munique, que acabou em 4-2 pro Bayern. E antes de tudo, a gente tem que colocar alguns pingos nos is aqui e falar algumas coisas. A gente não tá falando de qualquer clube da Europa. A gente tá falando de um Bayern de Munique que tem quem diga que é o segundo maior clube do mundo, né? Pela quantidade de títulos, ganhou 6 vezes a Champions League, ganhou 4 mundiais, enfim, tem muita história e também dá para entender o Bayern de Munique como um grande clube a ser batido na Europa. Eu acho que o grande assunto desse mundial, a grande pauta desse mundial de clubes foi a diferença entre clubes da Europa e clubes do resto da Europa, vamos colocar assim. A gente aqui na América do Sul, do Brasil principalmente, privou muito esse assunto, a Europa contra a América do Sul. Mas a gente tem que entender que não é só a América do Sul que está nessa missão de acabar com esse estigma da Europa. Clubes da África também. A gente viu uma Mamelodi Sundowns sofrer muito com o Borussia Dortmund por conta de erros individuais, mas também não se acuar, não ficar nervoso com o jogo, entender que o Borussia Dortmund são 11 jogadores ali que dá sim para você achar alguns gols e terminou num jogo eletrizante de 4-3 pro Borussia Dortmund. Esse jogo que eu tô falando do Mamelodi Sundowns contra o Borussia Dortmund. Terminou num jogo eletrizante de 4-3. A gente também tem alguns outros jogos como Flamengo e Chelsea, que o Flamengo começou perdendo pro Chelsea por 1-0 com o gol do Pedro Neto, mas terminou ganhando de 3-1. E quando você olha um 3-1 assim, você fala, cara, esse time mandou na partida. Então ficou muito visível que clubes da Europa contra o resto da Europa, que não é da Europa, é sim uma realidade hoje em dia. A gente já teve sim uma fase do futebol que você ia no Mundial, o Real Madrid ia jogar contra o Grêmio, por exemplo, no Mundial de 2017. Você sabia que o Real Madrid ia jogar, mas até naquele Mundial o Grêmio já foi diferente. O Grêmio já deu pressão para cima do Real Madrid. Mas ainda assim existe um grupo de clubes muito pequeno, um grupo de clubes que eu tô falando tipo assim de 2, 3 por país, das 5 grandes ligas, né? Eu tô falando de na Itália, Juventus e Inter de Milão, tem o Milan, mas enfim, Juventus e Inter de Milão, né? Na Espanha eu tô falando de Barcelona e Real Madrid, na Inglaterra eu tô falando de Manchester City e Liverpool, enfim, eu tô falando de um grupo muito pequeno de clubes
que envolve o Bayern de Munique, que são clubes ainda que são os mais poderosos do mundo, os clubes mais ricos do mundo, com os melhores jogadores, com os melhores centros de treinamento, com os melhores estádios do mundo. E esse grupo de clubes a gente ainda está muito distante. O próprio PSG também, que o Botafogo ganhou, é um dos clubes que a gente ainda tem que entender a diferença. A gente ainda tem que entender que esses clubes... Caraca, começou um carro de som aqui agora que vibrou até a casa. A gente tem que entender que esses clubes que eu falei, a gente tá distante deles ainda. A gente ainda precisa chegar num nível ainda que a gente vai se sobressair contra clubes médios da Europa para chegar nesses clubes grandes e a gente ter jogo. Mas ainda assim tá tendo jogo. Agora falando sobre Flamengo e Bayern de Munique. A gente tem que entender uma coisa para falar desse jogo. O Bayern de Munique é amplamente favorito contra o Flamengo. Isso é óbvio. Eu vi muito torcedor do Flamengo falando assim, o Flamengo é melhor. Não, o Flamengo não é melhor que o Bayern de Munique nunca. Nunca foi melhor que o Bayern de Munique. Tava num momento muito bom. Mas qual foi a ideia do Felipe Luiz? Eu vou jogar o jogo do Flamengo. Só que o Flamengo ele tá acostumado a jogar jogos contra clubes que tem medo do Flamengo. Ou seja, jogar contra um Vasco, jogar contra o Mirassol, contra o Vitória, jogar contra o Bahia. Esses clubes tratam o Flamengo como um bicho-papão. No caso, o bicho-papão do Flamengo foi o Bayern de Munique. E aí, o Flamengo quis jogar pra frente. Se eu fosse o Felipe Luiz, lógico que eu não se compara os meus conhecimentos com o do Felipe Luiz, obviamente. Mas, olhando aqui por cima, eu faria o que o Botafogo fez contra o PSG. Retrancar, achar um gol e acabou o jogo. Bola pro mato, acabou. Não tem mais jogo, na verdade. Era segurar o jogo, cada falta era segurar 5 minutos. Torcer pro juiz não dar 7 minutos de acréscimo. Porque esses jogos, ainda mais contra o Bayern de Munique, esses jogos assim, qualquer erro é letal. E aí entra no grande algoz do Flamengo no jogo, na minha opinião, que foi esse medo. É o medo natural, não é o medo de tipo assim de jogar contra o Bayern, mas é o medo de qualquer coisa acabou o jogo. Qualquer errinho, qualquer pequeno erro que jogar, já vai ser gol. Esse erro te deixa o jogador com medo de fazer um passe mais profundo, deixa o jogador com medo de fazer um drible, que foi o que deu 3, 4 gols pro Bayern. O Flamengo tomou um gol aos 6 minutos de gol contra do Pulgar. Inclusive, que partida desastrosa do Pulgar. Assim, desastrosa não no sentido de que ele foi mal, mas assim, pra carreira dele foi uma partida negativa. Porque ele fez um gol contra, jogou muito mal enquanto jogou. E ainda foi substituído por conta de lesão. Então assim, e foi confirmada agora a lesão dele. Ele quebrou o 5º metatarso, então vai ficar 2 ou 3 meses de fora. Então assim, que partida ruim pro Pulgar. Não no sentido de que ele foi mal, mas sim uma partida que atrapalhou a carreira dele. E dá pra ver também que os outros jogadores, inclusive o Arrascaeta, que é o grande nome do Flamengo hoje, é o jogador que tem mais participação em gols no Brasileirão, é o jogador que tem mais habilidade no time do Flamengo. Esses jogadores, o próprio Arrascaeta, ele foi muito aquém de quem ele é. Foi muito... Não acertou nada, não tentou nada, deu uma assistência meio sem querer, mas... tirando a assistência, não acertou nada, não tentou nada. Então assim, essa partida com esse erro de jogar de errar, fez com que o Flamengo perdesse. Na minha visão, foi o grande inimigo do Flamengo.
A entrevista do Felipe Luiz foi uma entrevista muito... Pra mim foi uma entrevista muito boa. Eu acho que o Felipe Luiz falou bem. Porque, cara, ninguém precisa passar pano na cabeça do Flamengo. A gente tem que entender isso. O Flamengo perdeu porque quis jogar de igual para igual contra o Bayern de Munique. Parabéns pro Flamengo que achou que tinha nível para bater de frente. Parabéns. Os caras são orgulhosos, velho. Os caras são orgulhosos. Quis bater de frente com o Bayern de Munique. Eu acho que hoje clube nenhum da América do Sul, da América do Sul, América do Norte, nenhum clube dá conta de bater de frente com o Bayern de Munique. Pra mim era um dos adversários que eu teria mais medo de pegar. É o Bayern de Munique. Mas a gente também tem que entender que o nível do futebol brasileiro é isso aí. Foi muito do que o Mascherano falou ontem na eliminação do Inter Miami. Mascherano falou, a gente tem que entender que o futebol europeu é o que a gente está vendo. E que o máximo que o clube dos Estados Unidos, da América do Sul, da África poderia chegar, é onde está chegando. É numa quarta de final, onde o Palmeiras chegou. É numas oitavas. É isso aí, a gente tem que entender isso. E a entrevista do Felipe Luiz também foi muito sincera. Foi assim, cara, a gente tentou, é o Bayern de Munique e não dá pra discutir. Agora a gente tem que pensar no Brasileirão. Mas assim, o Flamengo, cara, ele foi um clube que tentou muito e eu parabenizo isso. Conseguiu até os 2 gols, né? Um gol de pênalti ali que pegou na mão do Olise, um gol também do Gerson. O Flamengo tentou, o Flamengo propôs o jogo, só que assim, o Flamengo perdeu por conta dos próprios erros. Mérito do Bayern de Munique, a gente também tem que ser bem sincero, a gente também tem que falar do adversário. Mérito do Bayern de Munique soube aproveitar cada erro do Flamengo, mas só fez isso. O Bayern de Munique só aproveitou os erros do Flamengo. Azar do Flamengo de ter errado demais. Mas enfim, comenta aí o que você achou desse jogo. Você acha que o Flamengo foi bem? Você acha que o Flamengo deveria ter sido trancado, igual fez o Botafogo contra o PSG? Comenta aí embaixo, quero ver a sua opinião, beleza? Até a próxima, tamo junto e é nóis.